e, posteriormente, conservado por Bezerra, cuja autoridade moral não se sentia de modo algum diminuída com a observância daquela mera formalidade, que não excluía, contudo, assinalamos de passagem, a iniciativa dos consórcios em apresentar algum nome de sua preferência, como veio mais tarde a suceder, numa determinada eleição, com aplauso da diretoria, que aceitou com vivo agrado a indicação, como sinal de interesse da parte dos consórcios em intervir deliberadamente na composição administrativa da sociedade. Desde que, porém, instalada a federação em seu confortável edifício, logrou o inimigo, por um golpe traiçoeiro, como vimos, subvertendo as boas normas, que nela haviam prevalecido sempre, e pondo em prática expedientes condenáveis, tomar de assalto as posições de direção. Não lhe foi difícil insinuar o temor de um contragolpe, em qualquer tempo, insinuando por igual a conveniência de o neutralizar, cercando a escolha dos diretores, mesmo para a defesa do novo e rico patrimônio a administrar, de mais eficazes garantias. Seria prudente, nesse caso, confiar na boa-fé e sinceridade dos consórcios e deixar que continuasse a mercê de veredictum direto semelhante escolha. Homens práticos e invigilantes, circunstância que sobremodo favoreceu a manobra, advertidos por aquela experiência e, aparentemente, inspirados, segundo a sua própria confissão, no exemplo de sociedades profanas, vede bem, e não nas tradições da primitiva cristandade, até pouco antes naquela casa observadas, mas outra coisa é realmente não fazendo que obedecer à astuciosa sugestão tão do oculto, entenderam que, de preferência a ilusórias confianças, mais seguro seria instituir o senso alto. Daí veio a criação de uma Assembleia Deliberativa, composta de 25 membros eleitos, de 3 em 3 anos, pela Assembleia Geral dos Sócios, ficando a cargo daquele reduzido colégio eleitoral a nomeação da diretoria. Uma espécie de eleição do Papa pelo Sacro Colégio dos Cardeais, com a diferença, todavia, de que estes são, dentre os altos dignitários da Igreja, nomeados pelo Pontífice, ao passo que os componentes da Assembleia Deliberativa são, na aparência, refeitos, mas de fato apenas aprovados pelos sócios da Federação, que se limitam a homologar a escolha dos 25 nomes previamente feita pela diretoria em exercício. O objetivo da manobra oculta, que desse modo aboliu, com o sufrágio direto, o regime democrático, tão na índole e no espírito das tradições cristãs, para em seu lugar pôr um mero simulacro, é evidente. Sendo muito mais fácil obter o assentimento de um pequeno grupo de companheiros para a aprovação de determinada nomenclatura de diretrizes, do que influir no mesmo sentido sobre o ânimo de uma assembleia numerosa, em cujo seio poderia surgir inesperada oposição, ficava daquele modo assegurada aos diretores dos cargos da diretoria a faculdade de vetar, previa indefinidamente, qualquer candidatura reputada indesejável. Com esse regime de mal disfarçado cerceamento da liberdade, para os membros da federação, de escolherem deliberadamente os seus mandatários, tão diferente do anterior, que assegurava essa liberdade, sempre que entendessem de exercê-los sócios, no caso de um sagrado e imprescritível direito, criou-se um verdadeiro círculo vicioso. A diretoria em exercício escolhe 25 nomes de companheiros de sua imediata confiança e obtém sem dificuldade a homologação dessa escolha pela Assembleia Geral dos Sócios. A Assembleia Deliberativa, por essa forma constituída, homologa a seu turno a escolha da diretoria, feita pelos próprios detentores dos cargos, cuja distribuição fica previamente ao seu arbítrio. Para a mistificação, como se vê, admissível em mundanos, escravos de paixões, mas incompatível com estudantes do Evangelho, cujo primeiro dever, peculiar de resto a todo homem de bem, é a sinceridade. Como não perceberam eles semelhante aberração? Exorbitaríamos, todavia,
do plano a que nos devemos cingir, se houvéssemos de analisar todos os desacertos, de boa fé, sem dúvida, mas por influência do maligno, perpetrados naquela casa, seja como abandono de itens importantes do seu programa, seja como omissão de iniciativas que lhe cumpria tomar e, finalmente, como atitudes reveladoras da incompreensão, por parte dos seus dirigentes, do papel, que lhe estava reservado, de orientadora, pela palavra e pelo exemplo, da grande família espírita nacional. Num determinado caso, mesmo além, como o veremos adiante, escolheremos, por isso, dentre um maior números, alguns fatos mais significativos. Compreendendo que uma das formas de tornar extensivo ao maior número possível de inteligências o conhecimento da revelação nova, seria pô-las em contato direto com os ensinos contidos em suas obras fundamentais, começando por destruir a barreira de trevas, que é a ignorância, geradora de superstições e fanatismos, incluir a federação, em sua fase anterior, a criação de aulas de instrução elementar e secundária entre os seus compromissos, espontaneamente contraídos, no sentido de elevar o nível intelectual do povo, beneficiando-o simultaneamente com a cultura espiritual, e havia dado começo de execução a essa parte do seu programa, como ficou precedentemente relatado, por ocasião das festas centenárias de Allan Kardec. Se desse modo contribuiria para o que o Dr. Constâncio Alves denominou abrir mais clareiras na selva escura do analfabetismo nacional, sobretudo faria como preparo das inteligências, pelo estudo, para a livre aceitação do espiritismo. Por sua posição no seio da comunhão espírita brasileira, podendo influir junto às agremiações, de sul a norte, a ela filiadas, para que a secundassem na realização desse vasto plano, que requeria sem dúvida iterativo esforço, perseverança e fé, mas não devem ser precisamente esses os característicos de sua missão. Estava a federação talhada para prestar aquele duplo e valioso serviço ao Brasil e à doutrina. Prevendo o seu alcance, tratou de obstar o inimigo e, prevalecendo-se da carência de visão dos novos orientadores da sociedade, insinuou no relatório dos seus trabalhos no exercício de 1915 as seguintes sugestões. Dizia o relator, em nossos estatutos outros serviços consignados, os quais a experiência tem revelado inexequíveis ou meramente alegóricos, como o conselho deliberativo, as aulas primárias e a escola de médiuns. A sugestão não foi aceita, mas a instituição dos cursos primários, a míngua daquela visão superior, continuando embora a figurar nos estatutos, posteriormente reformados, tem sido procrastinada até agora. Quanto à escola de médiuns, a odiada escola pelo inimigo, já fora, como vimos, automaticamente suprimida ao início da nova fase da federação. Tratava-se apenas de eliminar da lei escrita a possibilidade sequer de ser um dia, no futuro, restabelecida sua criação. O que convinha restabelecer em seu lugar, consoante imediata sugestão, era o velho empirismo, vasto campo franqueado pela credulidade incipiente ao predomínio mental do astucioso adversário, que logo doutoralmente sentenciou. Esta última, ao meu ver, deve ficar incorporada à assistência, para os fins iniludíveis de conciliar a teoria com a prática, sem a qual não há mediunidade na rigorosa acepção do termo. Assim se fez, e não decorreram muitos anos que os resultados desse ostensivo e inconsiderado comércio com o invisível, sem o rigor analítico, vigilante e inflexível, que reclama, se patenteassem numa verdadeira cilada, de que ia sendo vítima a federação, unicamente salva, a tempo, em virtude de circunstâncias providenciais, a que não foram certamente estranhos os seus benévolos guias invisíveis, remediando a inopia dos seus condutores no plano terrestre, bem intencionados, ainda uma vez o reconheceremos de bom grado, mas invigilantes. O sanatório para tratamento de obsessos era media cuja execução, de há muito,
se vinha impondo aos cuidados da federação, mesmo para atender aos numerosos pedidos, em favor de enfermos daquela natureza feitos por pessoas, não raro estranhas à doutrina, mas que, tal como nos casos de enfermidades comuns, desiludidas de obter da medicina a cura de entes caros, recorriam, como derradeira esperança, à terapêutica espiritual, que só os invisíveis agentes da misericórdia divina, com os quais reputavam familiarizados os adeptos do espiritismo, poderiam com êxito aplicar. Porque, seguramente informadas, sabiam que, longe de produzir a loucura, o espiritismo, quando criteriosamente praticado, a pode curar, com a colaboração dos mensageiros do Senhor Jesus. Para atender a esses instantes e múltiplos reclamos, não a esmo, senão mediante um conjunto de favoráveis elementos, que a delicadeza e gravidade do assunto aconselhavam reunir, mas não podiam ser, por isso mesmo, improvisados, começara a federação apelando para a generosidade dos espíritas, no sentido de obter os recursos pecuniários que, pouco a pouco acumulados, viessem a permitir a fundação do sanatório, cujo ambiente encontrassem os obsessos uma primeira condição propícia ao seu tratamento. O mais difícil, entretanto, não seria coletar aqueles recursos para a instalação e continuar a angariá-los para a dispendiosa manutenção de um estabelecimento de semelhante natureza, posto que já isso representasse, contando-se exclusivamente, como deverá sempre ser, com o auxílio dos espíritas, uma obra ingente, própria a desafiar as dedicações mais arrojadas. A parte mais dificultosa desse altruístico empreendimento consistia no que pode chamar-se a aparelhagem humana para sua eficiente realização, isto é, os doutrinadores e os médiuns intimamente penetrados de sentimentos cristãos, sobretudo a humildade, o amor e a fé, únicos bloqueios com que poderiam sentir-se animados a intervir no conflito de ódios, para converter ao perdão e à misericórdia, consequentemente a reconciliação vítimas e algozes. Os próprios enfermeiros, a contratar para o sanatório, incumbidos de lidar dia e noite com os obsessos, deveriam ser crentes imbuídos daqueles sentimentos, a fim de colaborar nas curas, operando com brandura e autoridade, que só do mestre poderiam receber, para apaziguar as crises, os movimentos agressivos, comuns em tais enfermos. Estava a federação aparelhada para assumir tamanhas responsabilidades e realizar com êxito semelhante obra de verdadeira caridade. Mas, se a escola do médiuns, viveiro bendito, pela cultura das virtudes evangélicas e disciplina das forças mentais e psíquicas, que se propunha ser, dos seus frequentadores, fora suprimida pelo maligno, como empecilho ao seu discricionário e funesto predomínio. Não tendo, pois, a federação curado, por um porfiado e sistemático trabalho, de preparar com antecedência aqueles elementos e não vendo, através da inexperiência dos seus condutores, senão o lado material do empreendimento, só essa inexperiência e a fácil credulidade nas ostensivas sugestões do além explicam a imprudência de que ia sendo vítima, dando ouvidos à astuciosa sereia, de que se fez eco, a tal propósito, o relatório de 1918, em que se diz: a cura de obsessões é um velho e sagrado objetivo que vem, promissoramente, preocupando as administrações dessa casa. Mas não tem podido até agora concretizar-se, o que atribuímos menos à falta de recursos materiais do que incapacidade de predicados morais que lhe assegurem definitivo êxito. Agora, entretanto, prossegue o crédulo relator, do alto e nos chega a sonora palavra de ordem para manter umbros à obra. O relatório de 1920 ainda faz, em termos que refletem sempre a mesma credulidade invigilante, ingênuas referências à insistência com que os nossos guias nos fazem sentir a sua necessidade inadiável de instalação do sanatório,
e dá notícia de se haverem finalmente entabulado negociações para a aquisição de um prédio destinado àquele fim, localizado. Essa e outras circunstâncias vieram a ser mais tarde esclarecidas, na Rua Santa Alexandrina, em terreno contíguo ao seminário, sobre o qual debatia-se um litígio com a Mitra. A armadilha fora bem preparada, não estando certamente fora dos cálculos de seus astuciosos autores as complicações e desgostos que para a federação resultariam dessa vizinhança indesejável. Felizmente surgiram dificuldades, que motivaram a ruptura das negociações, no ano seguinte, com restituição do avultado sinal e princípio de pagamento, que já fora efetuado, conforme se lê no relatório de 1921, salvando-se a federação do que seria um consumado e porventura irremediável desastre, graças à intervenção, essa sim, dos seus verdadeiros e benévolos guias espirituais, não por meio de cavilosas exortações ostensivas, mas influindo certamente, por sugestão e poderosa ação oculta, para aqueles desenlace providencial. Porque os espíritos superiores nunca intervêm formalmente nas deliberações humanas, aconselhando isso ou aquilo. Só neófitos e inexperientes o ignoram, limitando-se, quando se comunicam, a exortações morais de ordem geral e deixando aos encarnados, em relação a fatos objetivos, mesmo, já se vê, relacionados com a doutrina inteira liberdade de ação, a fim de por essa forma lhes assegurar o mérito das iniciativas, favoráveis ao seu progresso pessoal. Ciosos desse progresso, agem sempre mediante inspiração oculta, fazendo-se colaboradores, insuspeitados não raro, dos humanos, mas abstendo-se de lhes tolher, de modo ostensivo, o livre-arbítrio. Em sentido contrário só usam proceder os lobos dissimulados em cordeiros. O fracasso, oportuno e providencial, da inadiável instalação do senatório, veio, portanto, demonstrar que a tal sonora palavra de ordem não fora mais que uma audaciosa mistificação. Enquanto assim, de um lado, se deixavam seus incautos diretores ludibriar, no inoportuno e temerário comércio ostensivo, que se permitiram, com o invisível, abstinha-se, por outro, a federação de iniciativas que sua posição lhe impunha e os próprios interesses da propaganda aconselhavam. Preparava-se o Brasil para celebrar em 1922 o primeiro centenário de sua emancipação política, realizando-se nesta capital grandes festejos, entre os quais uma exposição internacional, que deveria atrair número considerável de forasteiros, não só do exterior, mas principalmente dos estados, para cuja vinda, como é de praxe em casos tais, havia o governo criado facilidades, mediante redução de preços nos transportes marítimos e terrestres. Era ocasião, excepcionalmente favorável, de promover-se uma grande reunião dos espíritas, a fim de permutar ideias, concertar planos de ação e, sobretudo, estreitar os laços de confraternidade, por uma aproximação pessoal entre os adeptos disseminados na vastidão do nosso território. Assim avisadamente o entenderam alguns, que, na ausência de toda iniciativa por parte da Federação, quando já se avizinhavam as festas comemorativas, lançaram a ideia pelas colunas de jornais, desta capital e de estados próximos, submetendo-a atenciosamente ao veredictum da velha sociedade. Com que mágoa, entretanto, os que de fora observavam os acontecimentos viram que nem ela acolhia as sugestões, nem ao menos, quando por outro motivo não fizesse, por um dever de cortesia com seus autores, opinava pelas colunas do Reformador, mesmo em sentido desaprobativo, esclarecendo, como lhe cumpria, as razões de inoportunidade ou inconveniência da convocação. Alheia à sua missão de orientadora e coordenadora das atividades militantes no Brasil e, expondo-se a alienar simpatias e ver desfavoravelmente interpretado o seu mutismo, nenhuma palavra proferiu, deixando assim o campo livre a um certo elemento desorientado, que vinha há muitos anos comprometendo, uma e outra vez,
O espiritismo põe consideradas atitudes e que aproveitou o ensejo para convocar um congresso, cuja perca realização foi um consumado ridículo para a causa que se propunha representar. Será preciso advertir que esse resultado estava nos cálculos do maligno, que de certo havia intencionalmente preparado, revelia de quem se não resolvera, por uma definida atitude, a salvaguardar o decoro da doutrina. Felizmente, em meio dos festejos, que absorviam todas as atenções, passou despercebido o incidente. Mas o precedente da esquivança por parte da Federação, traindo o mesmo alinhamento de suas elevadas atribuições, fruto da ação inibidora do inimigo, ficou, para ser poucos anos mais tarde renovado, trazendo consequências bem menos superficiais. Por ocasião da reforma parcial da Carta Constitucional do Brasil, promovida em 1925 no seio do Congresso Legislativo transformado, para o efeito, em Constituinte, a corrente clerical, vaga organização, que manobrava na sombra, sem existência política definida, ao serviço das ambições ultramontanas, julgou azado o momento para desferir um golpe de surpresa no liberalismo de nossas instituições, fazendo apresentar as denominadas emendas religiosas aos parágrafos 6º e 7º do artigo 72 da Constituição, que dispunham: será leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos públicos e o outros. Nenhum culto ou igreja gozará de subvenção oficial nem terá relações de dependência ou aliança com o governo da União ou os dos Estados. Era a consagração do princípio de independência dos poderes temporal e espiritual o que se continha nesses sábios dispositivos, uma das mais belas afirmações de clarividência dos legisladores republicanos. Sem ousar alterar-lhes substancialmente a redação, os autores das emendas propunham contudo as seguintes ampliações, que mal encobriam intenções ocultas. Conquanto leigo, o ensino com caráter obrigatório, ministrado nas escolas oficiais, não exclui das mesmas o ensino religioso facultativo. Conquanto reconheça que a da Igreja Católica é a religião do povo brasileiro, em sua quase totalidade, nenhum culto ou igreja gozará o resto como no primitivo texto. Com essas emendas, que lhe outorgariam uma situação de preponderância, oficialmente reconhecida, visava a Igreja, pelo órgão dos seus representantes no Congresso, preparar o terreno para, em primeiro lugar, apoderar-se das novas gerações, por meio do ensino religioso, que esperava transformar, posteriormente, de facultativo em obrigatório, e mais tarde fazer-se reconhecer, como ao tempo do Império, religião do Estado, a fim de por essa única forma poder suprimir a concorrência de outros credos religiosos, particularmente o Espiritismo, cujos progressos e rápida propagação, diminuindo-lhe dia a dia a clientela, tanto incomodam. Cônscios da incoercibilidade do seu poder expansivo, não deveriam, sem dúvida, nem deverão jamais infundir temor aos adeptos do Espiritismo essas pretensões da Igreja Romana, por instinto empenhada em viver, ainda que mediante processos, como aquele, de galvanização, de resto, impotentes para obstar o seu desaparecimento, quando concluído o seu papel na história da humanidade. Essa tranquila certeza não exclui contudo da parte dos espíritas, no caso da Federação Espírita Brasileira, o cumprimento do dever, que se lhe impunha, de sair a campo, antes de tudo numa afirmação de existência e de vigilância às manobras do adversário e, em seguida, no pacífico exercício do direito de crítica e de representação, aquela nas colunas do Reformador, e esta em petição reivindicadora da estrita permanência dos dispositivos liberais, levada ao plenário do Congresso, perante o qual importava que o Espiritismo, convicto de sua força, fizesse ouvir, serene e publicamente, a sua voz. Nenhuma nem outra dessas atitudes assumiu a Federação, pelos seus legítimos órgãos representativos, conservando-se muda e indiferente espectadora dos sucessos, que, dir-se-ia, não lhe interessavam.
Foi preciso que o governo, por inspiração, que se deve acreditar do alto, ele que só tinha motivos para simpatizar com as pretensões da Igreja, abrisse mão de sua influência, declarando, pelo seu líder, questão aberta das emendas religiosas e, de outro lado, que venerando o confrade, com prestigiosa influência e relações entre os políticos, empreendesse um trabalho, do mesmo modo inspirado, de ativa e diligente catequização junto aos seus amigos do Congresso, para que se não consumasse o planejado atentado liberticida e as emendas fossem rejeitadas na primeira votação. Somente depois de passada a tormenta e alcançada essa vitória significativa, é que o reformador se resolveu a lançar um artigo tranquilizador, a boas horas, da família espírita, assegurando que nunca alimentara dúvidas acerca daquele resultado, que tinha antecipadamente como certo, sem, todavia, conseguir, com essa atitude de profeta de fatos consumados, dissipar a penosa impressão de acefalia causada no ânimo de todos pelo apático procedimento da federação. Que resultou daí? O mesmo prestigioso confrade a que aludimos, animado pelo sucesso de sua oportuna intervenção, rodeado de outros, como ele, cheios de entusiasmo pela doutrina, que entendiam não dever continuar a míngua de defesa contra novos possíveis assaltos que viessem ameaçá-la, pôs-se à testa de um movimento de organização disciplinar, com ramificação nos estados, e tratou de reunir elementos para a realização de uma Constituinte Espírita Nacional, convocando a comissão organizadora para 31 de março de 1926. Longe de aplaudir semelhante medida, cuja malévola inspiração oculta, embora reconhecesse o extremado zelo de seus propugnadores, lhe não escapou, quem estas linhas escreve, atenciosamente convidado por uma agremiação de vizinho estado a representá-la naquela assembleia, teve ocasião de, excusando-se, externar sobre o assunto uma série de considerações, que foram divulgadas pela imprensa e lhe parece oportuno aqui reproduzir, não só como expressão do pensamento que continua, integralmente, a manter, mas como testemunho de imparcialidade acerca da Federação Espírita Brasileira. Ser-me-ia muito agradável, dizia nesse documento, corresponder à benévola deferência, aceitando o honroso mandato, se a isso não opusessem motivos de consciência, que entendem com que se me afigura serem os altos interesses da doutrina em causa. Porque, fazendo embora justiça aos promotores da planejada Constituinte, que se hão de certamente acreditar fundados em excelentes razões para a iniciativa que tomaram, devo, todavia, confessar que não simpatizo de modo algum com esse movimento que, sob as enganadoras aparências de unificação e fortalecimento, pela coesão, da família espírita brasileira, outro resultado não trará senão acentuar divergências latentes e favorecer o espírito de competição e de discórdia, dando-lhe uma pública e, de todo ponto, inconveniente repercussão, como já se pode observar nas contendas que começam de surgir pelas colunas dos jornais estranhos à nossa comunhão. Ora, no momento de crise que atravessamos, crise que não afeta unicamente os organismos políticos e sociais de todo o mundo e se caracteriza por uma singular confusão de ideias e acentuada tendência para o predomínio da força contra as aspirações de liberdade, mas que se manifesta igualmente nas fileiras espíritas, em que todos querem mandar, cada um fazendo prevalecer o seu ponto de vista, e ninguém se resigna a obedecer. A melhor atitude que nos deve a prudência aconselhar, se queremos de fato servir a Jesus e não as nossas vaidades pessoais, é esperar que passe esta hora angustiosa, refugiando-nos para isso na paciência e humildade, sem as quais não tem grande valor nossas obras. E, se alguma iniciativa deve ser tomada, que o deve certamente, no sentido de fortalecer seu laço de solidariedade entre a família espírita brasileira, por todos os meios de aproximação de seus componentes, para uma ação mais eficaz nas coisas da doutrina e mais amplas realizações que as que citei até agora consumado,
Essa iniciativa só deve caber à Federação Espírita Brasileira, eixo central da nossa organização doutrinária e militante. Todo o movimento partido de fora com iguais intuitos aos de seu programa, constituindo um paralelismo cismático e anarquizador, só há de conduzir à dispersão e à desordem, por mais que lhe queiram atribuir foros de organização. E que se deve pensar dos que, para organizar, isto é, para estabelecer métodos e normas disciplinares, começam por infringir os preceitos da obediência e disciplina, sem as quais não se pode manter coesa a conectividade. Dirão, como já o tem alegado, os preparadores da Constituinte, que a Federação Espírita Brasileira foi por eles convidada a aderir a esse movimento de suicídio para ela. Apressemo-nos a acentuar, pois que visa precisamente substituí-la em suas funções peculiares, e o recusou. Nem outra atitude poderia logicamente assumir, diante de tão singular maneira de prestigiar-se a mais antiga e respeitável associação organizadora da comunidade espírita, qual foi essa de conferir-lhe público diploma de incapacidade no desempenho de sua tarefa. Esse convite, ao demais, representa um testemunho documental da confusão, a que há pouco aludia, que impera nas ideias, entre os nossos próprios confrades, pois que não perceberam o seu absurdo, a menos, o que é inadmissível, que de caso pensado quisessem humilhar a velha sociedade máter. Permita-me acrescentar que sou tanto mais insuspeito para exprimir-me deste modo a respeito da Federação, que já não pertenço ao número de seus associados e sou o primeiro a reconhecer e deplorar a apatia em que nos últimos anos se tem ela conservado, estranha a iniciativas cuja oportunidade tem deixado escapar e seriam fecundas ao progresso do espiritismo em nossa pátria, sendo igualmente passível de crítico silêncio de seu órgão em relação a assuntos de interesse para esclarecimento e orientação dos crentes. Malhas são esses, todavia, oriundos da carência do tirocínio dos transitórios administradores da Federação, e cujo remédio tem que ser procurado numa ação interna, da alçada de seus próprios membros. Pretender pela deficiência de visão de alguns homens, de resto sinceros e bem-intencionados, responsabilizar a instituição, promovendo uma coletiva reação externa, é fazer obra de exaltação e anarquia. Há receio de que o espiritismo, na iminência de pressões e hostilidades humanas, venha a sofrer com o desamparo de medidas da mesma natureza, não tomadas pelos mais altos responsáveis na sua direção. Infundado receio, próprio só dos que ignoram que, se a causa espírita é de Jesus, contra ela não prevalecerão as maldades e prevaricações dos homens. Nunca o cristianismo foi tão vivaz e eficiente em sua ação transfiguradora como no período das mais violentas e cruéis perseguições. Só começou a declinar quando hierarquicamente organizado, o que nos deve pôr de sobreaviso contra as supostas vantagens das numerosas e humanamente sólidas organizações. Há sempre nestas o perigo de insinuação do espírito de orgulho e predomínio. Se, pois, amamos verdadeiramente a nossa doutrina e desejamos com pureza e sinceridade vê-la prosperar nos corações, o que temos a fazer, longe da pretensão de nos substituirmos aos que assumiram o pesadíssimo encargo da organização de suas unidades militantes, é cada um, no círculo de estudos a que pertença, esmerar-se em cultivar os sentimentos cristãos, vivendo-os de tal modo no seio da família e da sociedade, que possa servir de modelo e de exemplo aos transviados filhos deste século de materialismo e de descrença. A esta obra, sólida e modesta, de reforma dos nossos costumes e purificação dos próprios sentimentos, é que se devem encaminhar todos os nossos esforços. E lhe asseguro que, se a ela nos aplicarmos seriamente, com o desejo único de agradar e servir ao nosso divino Salvador, morrerão em nós todas as veleidades e deixaremos de querer cumprir os deveres dos outros e muito felizes nos reputaremos em cumprir os nossos fielmente. Antes de assim nos pronunciarmos, em documento vindo a público,
Já no mesmo sentido havíamos externado o nosso modo de ver, quando procurado pelo prestigioso irmão que se pusera à testa do movimento e, com benévola insistência, pretendia que lhe dessemos o nosso apoio e colaboração. Não logramos dissuadi-lo, infelizmente, e a ideia seguiu o seu curso, reunindo-se de fato a pomposa, na denominação pelos menos, Constituinte Espírita Nacional e dela resultando a criação da Liga Espírita do Brasil, operosa agremiação que se tem desenvolvido apreciável atividade na propaganda e defesa do espiritismo, como ainda recentemente o fez, incorporando-se ao movimento liberal, despertando em quase todo o país, pró-Estado Lego, reação, promovida por livres pensadores e adeptos de vários credos religiosos, contra a instituição do ensino religioso nas escolas, obtida afinal do governo provisório pelos mesmos elementos clericais decepcionados na tentativa de 1925, é certo haver falhado inteiramente, como de resto, com seguros fundamentos, o prevíramos, quanto à sua precípua finalidade, que entendia com a regimentação dos grupos espíritas, pondo termo à desorientação, que neles reina, de modo a encaminhá-los a uma esclarecida harmonização dos seus métodos de trabalho pelo estudo e a permuta de ideias entre os seus diretores e os da Liga. Mas como ser do outro modo, se, a pretexto dessas intenções, que seriam louváveis, se as não inclinasse a tara de paralelismo com o programa da Federação, o que resulta evidente é o plano de desagregação, tranquila e implacavelmente executado pelo espírito das trevas. Enquanto a voz da prudência e do bom senso é desprezada, quando indica o único rumo proveitoso à formação de uma verdadeira família espírita, sem as pompas de uma coletividade, sob vistosas denominações, mas realmente unido em um mesmo espírito de fraternidade cristã, vai ele, com efeito, alcançando os seus objetivos de enfraquecimento e dispersão dos crentes e criando rivalidades, que se tornam, até certo ponto, irreconciliáveis. Há, por exemplo, entre os espíritas uma dupla corrente de opiniões que se vem de há muito acentuando, a propósito da revelação, contemporânea de Allan Kardec, recebida igualmente na França, por J. B. Holstein, com o concurso da médium Senhora Collignon, a qual, enfeixando admiráveis ensinamentos acerca da evolução geral dos seres, com uma profundeza e transcendência que se não encontram nas obras fundamentais codificadas pelo primeiro, e empreendendo uma explicação integral dos evangelhos, em espírito e verdade, não apenas em sua parte moral, mas abrangendo, uma a uma, todas as passagens, postas em concordância, nos três sinóticos, relativas, inclusivamente, nos fatos da vida de Jesus e aos denominados milagres, contém, ao lado da revelação da sua gênese espiritual e do seu papel em relação à humanidade, o desenvolvimento de uma tese, que a muitos se afigura de surpreendente realidade, mas que tem sido objeto de veementes impugnações por outros, acerca da corporeidade especial revestida pelo Divino Mestre, para os fins de sua missão messiânica, diferente, aquela corporeidade, da comum à generalidade humana. Tese arrojada, porventura desenvolvida com excessiva abundância de pormenores que, em certos casos, a tornam aparentemente inverossímil e, a poder de repetições, fastidiosas, tem suscitado, como o dizemos, apologistas e opositores, nem sempre dotados da conveniente serenidade para evitar antagonismos radicais, dando assim lugar a que, mais uma vez, se dividam os homens a propósito do Cristo, em lugar de em torno dele se unirem pelo amor, como tão insistentemente lhes recomendara. Com isso apenas provam eles que o não amam verdadeiramente, mas as suas próprias intransigências sectárias. Entre os membros da Liga Espírita, influentes na sua direção, é certo que não tem curso os ensinamentos dados a Holstein, ao passo que na Federação a sua aceitação integral, de resto, conduzida com uma inabilidade e ausência de tato lamentáveis,
tem criado um antagonismo extremista, indubitavelmente explorado, se não intencionalmente suscitado pelo inimigo, cujo interesse não pode ser outro senão dividir para reinar. Ora, o que não apenas a prudência em assunto de tamanha delicadeza, mas o respeito e afeto que nos deve inspirar o nosso divino Salvador aconselhariam, como de resto o fizemos quando o nosso modo de ver podia influir nas atitudes da Federação, é que se abstivessem todos de fazer daquela augusta personalidade um motivo de separação e de discórdia. Quando muito poderia ser uma e outra vez, como fizemos igualmente, despertada a atenção dos crentes para o estudo e meditação da figura do Mestre, que por nossa parte não poderíamos, nem podemos, sem reverência, compreender sujeita às mesmas grosseiras necessidades e contingências do comum dos homens, não menos indispensável sendo, por isso, atribuir-lhe uma corporeidade particular, a fim de não somente serem entendidas certas expressões, aparentemente enigmáticas, relativas à sua própria pessoa, mas alguns fatos capitais de sua vida, inexplicáveis a não admitir-se tal corporeidade. Devemos acrescentar, a propósito da revelação, que, reconhecendo embora a profundeza de muitos de seus conhecimentos, a par da magnitude do plano verdadeiramente original, em que foi plasmada, não temos dúvida em admitir que a forma expositiva, recheada de fatigantes repetições, denuncia uma suspeita colaboração oculta. Que há de admirar em que verdades provindas do alto padecessem, mais que as humanas deficiências da transmissão mediúnica, a ousada e não percebida interferência do anticristo, empenhado sempre em deturpá-las. Aos estudiosos, crentes humildes e vigilantes, cumpre, segundo nos parece estar nos próprios desígnios divino, discernir. Há poder de meditação e de recolhimento, o joio do trigo. Entendemos, por isso, que não deve haver para nós, tateantes nas trevas da ignorância e da imperfeição moral, revelações intangíveis, devendo ser todas objeto de rigorosa e porfiada análise. Razão demais para se não impor uma determinada aceitação de todos, mormente quando envolve, com intuitos de intransigência, tornando-a capital, uma questão secundária, como essa da corporeidade aparente do Salvador, em quem acima de tudo o que devemos buscar é o modelo perfeito para a nossa vida, o Espírito Divino, que Ele é, amparo das nossas misérias, refúgio dos nossos padecimentos, fortaleza contra as tentações e possibilidades de queda, que a todo momento nos assaltam, não sendo para isso indispensável conhecermos qual tenha sido a composição somática da sua personalidade. Assim o não têm infelizmente entendido os orientadores da Federação, em sua nova fase, correndo o risco de se deixarem contaminar por aquele espírito de orgulho e predomínio, a que aludimos no documento atrás reproduzido e que não raro se insinua nas grandes e humanamente sólidas agremiações. Será necessário recordar o que tem ocorrido com a Igreja Romana. Em lugar de uma atitude tolerante, conciliadora e persuasiva, única naturalmente indicada pela sua eminente posição na família espírita brasileira, tem eles encaminhado a Federação, nesse caso da revelação recebida pelo Sr. Holstein, a um exclusivismo, que só pode conduzir, como vai acontecendo, a formação de dois partidos extremados. Exemplo disso foi a publicação de todo ponto infeliz, de um folheto extraído do 4º volume daquela obra, com intuitos de maior vulgarização do que nele se contém acerca do Cristo, como revelação da sua posição espírita com relação a Deus e aos homens, no qual, desde a epígrafe e o título, indicativo do seu conteúdo, aos comentários finais, tudo parece refletir um certo espírito de dogmatismo e intolerância, próprios antes a repudiar que a predispor a sua leitura, menos ainda a aceitar as ideias, na forma em que estão expostas. Espiritismo cristão é a epígrafe, como a indicar que há outro que se não deve confundir com a nova ortodoxia por aquela forma estabelecida, e o título, Jesus,
nem Deus nem homem, rematando, entre outras apreciações acerca da obra que, diz o comentador, temos a convicção de que se tornará, em tempo não muito distante, para os espíritas todos uma fonte onde todos irão constantemente beber, rematando, dizemos, com esta apóstrofe, desde que do seio deles desapareça o nefasto personalismo que ainda os traz desunidos. Pois que a repulsa, que muitos experimentam, de resto louvando-se na atitude do próprio Allan Kardec, que fez criteriosas reservas acerca da admissibilidade, não da obra integral, mas do aludido ponto controverso, em admitir que o Cristo não houvesse revestido um corpo igual ao nosso, parecendo-lhes que nesse caso não teria experimentado as dores da crucificação e os sofrimentos físicos que a precederam, os quais teriam sido uma farsa, incompatível com a elevação do seu espírito, é sumariamente verberada como um nefasto personalismo. Quando muito dever-se-ia considerar essa apreciação unilateral do delicado assunto resultado de um estudo completo, não feito com a profunda meditação que requer, completada com a súplica sincera de inspiração ao próprio Senhor Jesus, que deve ser feita por todo aquele que, amando verdadeiramente e penetrando-se dos divinos ensinamentos do seu Evangelho, deseja e necessita ser por ele, o indulgente Mestre, esclarecido, a fim de o compreender e amar ainda mais na sua obra, na sua vida e também na verídica expressão da sua excelsa personalidade. Mas increpar daquele modo, em nome de não sabemos que excessivo zelo, positivamente farisaico, o legítimo direito de divergir, da parte de quem só pode ser arguido de não ter feito do assunto um completo estudo, esgotando em seus múltiplos aspectos, e quem se poderá lisonjear de o haver feito desse modo. Seria o cúmulo da intolerância, estranguladora da liberdade de pensar, se antes não fosse, como estamos certos de o ter sido, o resultado de mais uma pérfida sugestão do espírito das trevas, com o duplo fim de cavar mais fundas as rivalidades pessoais e doutrinárias entre irmãos e tornar a sociedade, em cujo nome foram externados tais conceitos, odiosa perante os que se prezam de livres pensadores, não aceitar senão que, errado ou certo, esteja de acordo com a sua razão e consciência. Não, não é assim que aos olhos dos crentes deve ser apresentada a Federação Espírita Brasileira, tanto mais que, dirigida por homens, sujeitos a errar, em caso algum poderia pretender o monopólio da verdade, nem sequer o de mais acertado discernimento, como provam os dois seguintes fatos, com que encerraremos a série dos, entre outros, ocorridos na nova fase de sua existência, demonstrativos da malévola pressão oculta exercida sobre os seus bem-intencionados. Não cessaremos de o reconhecer, mas inexperientes e invigilantes orientadores. Lembrou-se diligente confrade, cheio de dedicação pelas coisas da doutrina, de propor no Conselho Municipal, de que fazia parte, que fosse a denominação de uma modesta e simples travessa, nem sequer uma rua, situada na zona suburbana, substituída pela de Allan Kardec, como homenagem que, em seu ardor de crente, entendia reivindicar para o codificador do Espiritismo. Movido por irrefletido entusiasmo de moço e agitador da ideia, em cuja difusão tem desenvolvido louvável atividade, não lhe ocorreram, além de outros, dois ponderosos motivos que o deveriam aconselhar a abster-se de semelhante iniciativa. O primeiro é que a doutrina que professamos, por sua espiritualidade substancial, do mesmo modo que o austero missionário incumbido de sua codificação, não toleram glorificações mundanas daquela nem de qualquer outra natureza. Se queremos de fato recomendar a primeira aceitação dos homens e tornar por estes venerada a memória do segundo, o meio que se nos oferece para isso não é, à semelhança do que praticam os adeptos das religiões materializadas, que o Espiritismo vem espiritualizar, induzindo-as a despojar-se de ritualismos e complicações exteriores. Não é, dizemos, adotar idênticas práticas de mera convenção,
que nada exprimem, se não vivermos em todos os nossos atos os preceitos morais que preconizamos como necessários à regeneração do mundo, porfiando, no que se refere à glorificação de Allan Kardec, em mostrar-nos dignos do depósito sagrado, que nos transmitiu, por uma sistemática abstenção de tudo o que possa comprometer ou deturpar. O outro motivo é que, fazendo, pelo voto de uma Assembleia Popular, eletiva e política, esculpir na placa de determinada via pública o nome do vulto representativo de uma crença, não apenas científica, mas acentuadamente filosófica e religiosa, o autor da ideia, tanto como os que para sua realização contribuíssem ou que viessem sequer aplaudi-la, impuriam a coletividade, em que outros matizes sectários se acham representados. A participação numa homenagem contraria as íntimas convicções de um grande número. Aos espíritas, cumpre interrogar, pode ser lícita semelhante imposição, com desprezo daquelas razões de delicadeza moral que, induzindo-os a abster-se, só os poderiam recomendar, menos em o conceito dos homens que ao juízo daquele, cujo aplauso devem unicamente ambicionar para todos os seus atos e atitudes. Como quer que fosse, a ideia foi aprovada e convertida em lei municipal, que o prefeito sancionou, efetuando-se o ato banalíssimo da colocação das placas em meio de ruidosas expansões verbais, que lhe emprestaram o cunho de pomposa solenidade, quase de uma consagração oficial do espiritismo, como pretenderam com transbordante entusiasmo considerar os seus representantes graduados, reunidos para aquele fim, simplesmente, porque, num gesto de mera deferência, as autoridades públicas, expressamente convidadas, ali se fizeram representar. A tal ponto subiu o entusiasmo de alguns que chegaram a sugerir a iniciativa de uma subscrição para fundir-se em bronze o busto de Allan Kardec, colocado na rua, ser oferecido à veneração dos fiéis. Não teve curso, felizmente, semelhante disparate. Qual foi, em meio dessas manifestações, no fundo pueris, a atitude da Federação? Fez ela caso ouvir, pelo seu órgão, a voz da sabedoria e do bom senso, assinalando os inconvenientes da medida consumada e recordando que o espiritismo, sobranceiro às contingências e vaidades humanas, não se engrandece com a adesão ou as simples homenagens dos poderosos do mundo, mas são estes que devem sentir-se engrandecidos e felicitados, aderindo aos seus regeneradores princípios. Longe disso, entre os delegados das associações espíritas presentes no local, um dos quais num transporte de exaltado reconhecimento, chegou a beijar as mãos ao representante do prefeito, lá estava o enviado da Federação, que desse modo, quando nem o tácito assentimento lhe seria lícito, aplaudiu e sancionou com sua presença o que, na leviana opinião de alguns, constituiu notável triunfo para o espiritismo, mas de fato representou funesto precedente, que diminuiu para a velha sociedade mater a autoridade moral com que, depois disso, já não poderá criticar, sempre com um fim de esclarecimento e orientação, os adeptos de outras religiões, a propósito de semelhantes práticas materializadoras, unicamente próprias de filhos do século, cortejadores de suas honrarias e vaidades. O último fato, que nos propomos recordar, ocorreu a propósito da criação, em Paris, de uma Federação Espírita Internacional, a cujo convite para filiar-se, contribuindo com uma cota fixa anual, endereçado às associações congêneres de todos os países, não hesitou em anuir a Federação Espírita Brasileira, sem o aprofundado exame que o assunto requeria e que a deveria levar a excusar-se. Assim da parte de seus dirigentes houvesse a penetrante visão dos tempos que se aproximam e das transformações que se hão de operar na marcha da civilização ocidental, com a mudança de suas diretrizes atuais, a míngua de compreensão da mentalidade francesa, tradicionalista e conservadora por excelência, característico geral ademais da mentalidade europeia,
Não viram os orientadores dos destinos da Federação Brasileira no plano terrestre que a iniciativa dos espíritas franceses, imobilizados na concepção do plano de organização do espiritismo, ideado por Allan Kardec há mais de meio século, com uma instituição coordenadora centralizada em Paris, já não corresponde assim à expansão e aos variados matizes adquiridos pela doutrina em sua irradiação por todo o mundo, como principalmente não se harmoniza com os novos rumos que, visivelmente, se vão esboçando para a civilização ocidental na translação de sua hegemonia da Europa, anquilosada nos seus ideais e métodos rotineiros, para a jovem e livre América, cujas progressistas realizações a propulsão do alto, em que os desígnios divinos se refletem, imprime um dinamismo de que já não seriam capazes os povos de além Atlântico, esgotados em sua eficiência realizadora. No ponto de vista da evolução religiosa, é indubitável que a América, desembaraçada de tradicionalismos intransigentes como os que na Europa predominam, aos quais só a Rússia revolucionária opôs medidas radicais, tem de caminhar na vanguarda dos novos tempos, gravitando para a restauração do Evangelho em espírito e verdade, não somente em suas aplicações morais, senão também sociais e políticas. E neste sentido, mais que aos Estados Unidos do Norte, cabe ao Brasil, como oportunamente o demonstraremos, um papel de singular e preponderante relevo. Como, em tais condições, subordiná-lo a uma organização divorciada dessa finalidade progressista? O plano que noutro lugar esboçamos, cogitando da existência de federações nacionais em todos os países e só eventualmente de uma federação universal, sempre que reunidos os representantes daquelas em assembleias ou congressos internacionais, para troca de ideias e adoção de medidas tendentes ao desenvolvimento da doutrina e consolidação dos laços de fraternidade entre todos, nos parece de alguma sorte melhor corresponder às necessidades e tendências dos tempos que se aproximam do que essa tardia e obsoleta criação dos espíritas franceses, aos quais perdeu a Federação Espírita Brasileira, mercê da carência de visão dos seus orientadores, a ocasião de demonstrar o que, no incorrigível desconhecimento nacional do que ocorre lá abaixo, a que não serão estranhos os nossos próprios correligionários, certamente ignoram, isto é, que nestas regiões da América Meridional, caluniosamente reputadas ainda envoltas na barbaria, os problemas da vindoura civilização e do espiritismo são encarados à luz de um critério bem mais adiantado do que o poderiam imaginar. A sua excusa de filiar-se a uma organização evada de regionalismo, cuja oportunidade há muito desapareceu, teria então, além de tudo, com a necessária e esclarecedora exposição de motivos, o valor de um ensinamento. Mas foi precisamente para conduzir a federação a esse estado de cefalia e, em tantos pérfidas manobras, que o anticristo, por seus infatigáveis auxiliares, armou o escândalo de 1914, de que resultou entravar-lhe a marcha irradiadora e ascensional, que tantas esperanças vinha despertando, mesmo fora das fileiras espíritas, e tantas promessas encerrava das mais fecundas realizações. O plano, entretanto, não já de investidas externas, a que em precedente capítulo aludimos, mas de desagregação, por uma sistemática ação interna, de suas unidades militantes, visando o aniquilamento final da revelação nova, a exemplo do que acabamos de ver praticado contra a Federação Espírita Brasileira, elo dessa brilhante cadeia renovadora, vinha de longe. Começou com as suas primeiras tentativas de organização e tem sido constantemente ampliado até aos nossos dias. Vejamos como. 4. Antecedentes de Ronda Sinistra, contemporânea de Allan Kardec, e seu desenvolvimento ulterior. Superstições, crendice e fanatismo. Depoimento pessoal sobre as manobras do inimigo. O espiritismo em falência. Aplicava-se a Allan Kardec, nos primeiros meses de 1856,
ao estudo dos inusitados fenômenos e à reunião dos materiais para a publicação de O Livro dos Espíritos, quando, em junho daquele ano, teve ocasião de consultar a principal das entidades que o assistiam e se fizera conhecer pela designação impessoal verdade, acerca da investidura que, em relação ao Espiritismo, lhe havia sido por outras revelada. Essa consulta,